O Livro dos Médiuns, segunda parte, Manifestações Espíritas, capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria. A opinião materialista, estando descartada, depreciada tanto pela razão quanto pelos factos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, sendo assim reduzida à expressão mais simples, fica singularmente esclarecida. De início, nós poderíamos indagar porque os seres inteligentes que de certo modo vivem no nosso meio, embora invisíveis por natureza, não poderiam nos atestar a sua presença de nenhuma maneira. A simples razão diz que não há absolutamente nada de impossível nisso, e isso já é alguma coisa. Além do mais, esta crença tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda a parte e em todas as espécies. Ora, uma intuição qualquer não poderia ser tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não se fundamentasse sobre alguma coisa, e ela ainda é sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelos pais da Igreja, tendo sido necessários o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se estivéssemos errados, aquelas autoridades igualmente estariam. Mas isso não vai além de considerações morais. Principalmente, uma causa tem contribuído para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que se quer estar ciente de tudo, em que se quer saber o porquê e como de cada coisa. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Uma vez adquirido o conhecimento, o facto das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos factos naturais. A ideia que geralmente se faz dos espíritos, à primeira vista, torna o fenómeno das manifestações incompreensível. Tais manifestações não podem acontecer a não ser por uma ação do espírito sobre a matéria. É por isso que aqueles que acham que o espírito é a ausência de toda a matéria se perguntam, com certa aparência de razão, como é que ele pode agir materialmente. Ora, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, mas é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa o corpo físico após a morte, ele não sai daí despido de todo o envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, de facto, quando nos aparecem, é sob a forma que nós os conhecíamos. Observemos atentamente no instante em que eles deixam a vida. Eles estão num estado de perturbação e tudo é confuso em torno deles. Olha o corpo saudável ou mutilado, dependendo do género da morte, mas por outro lado, eles se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo é deles, então não compreendem como podem estar separados dele. Continuam vendo-se sob a sua forma anterior e durante certo tempo essa visão produz em alguns uma estranha ilusão, achar que ainda estão vivos. Falta-lhes a experiência da sua nova situação para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma roupa velha da qual se despiram e da qual não sentem saudades. Sentem-se mais leves e aliviados de um fardo, pois não experimentam mais as dores físicas e se ficam inteiramente felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, assim como muitas vezes o fizeram enquanto vivos durante os seus sonhos. Entretanto, apesar da ausência do corpo, eles constatam a sua personalidade. Eles têm uma forma, mas uma forma que não os incomoda nem os constrange. Têm, enfim, a consciência do seu eu e da sua individualidade. O que podemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no caixão funerário, mas sim que ela leva alguma coisa consigo. Numerosas observações e factos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, levaram a essa consequência de que há no homem três coisas. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, onde reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório grosseiro, material,
de que ele se revestiu temporariamente para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, o qual a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que então sempre fica com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso e invisível para nós neste seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até hoje não tenhamos conseguido apanhá-lo para submetê-lo à análise. Esse segundo invólucro da alma, o perispírito, existe então durante a vida corporal. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para nos servirmos de uma comparação material, ele é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Enfim, é esse agente misterioso e imperceptível, designado pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel no organismo e que ainda não se leva muito em conta nos fenómenos fisiológicos e patológicos. Considerando tão somente o elemento material ponderável, a medicina priva-se de uma causa incessante da ação na apreciação dos factos. Porém, aqui não é o lugar de examinar essa questão. Somente faremos notar que o conhecimento do perispírito é a chave de uma ruma de problemas até então inexplicados. O perispírito não é uma dessas hipóteses das quais algumas vezes se recorre na ciência para a explicação de um facto. A sua existência não foi revelada apenas pelos espíritos, mas é um resultado das observações, como teremos a ocasião de demonstrar. Por ora, e para não nos anteciparmos aos factos que havemos de relatar, vamos nos limitar a dizer que, seja durante a sua união com o corpo, seja após a sua desunião, a alma nunca está separada do seu perispírito. Dizemos que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto deve ser entendido com relação ao espírito propriamente dito, como o princípio intelectual e moral ao qual não poderíamos atribuir uma forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, ele sempre é revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia, de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da ideia do espírito e que não concebemos uma sem a outra. Portanto, o perispírito é parte integrante do espírito, como o corpo faz parte do homem. Mas o perispírito não é o espírito, assim como o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa. Ele é para o espírito aquilo que o corpo é para o homem. É um agente, um instrumento da sua ação. A forma do perispírito é uma forma humana e quando ele nos aparece geralmente é sob a forma pela qual conhecíamos o espírito quando ele estava encarnado. A partir disso, poderíamos crer que, desprendido de todas as partes do corpo, o perispírito de certa maneira modela-se pelo corpo e conserva a sua impressão. Mas não parece que seja assim. A forma humana salva algumas nuances de detalhes e salva as modificações orgânicas necessárias para que o meio no qual o ser é chamado a viver é encontrado nos habitantes de todos os globos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa é igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados e que possuem apenas o perispírito, aquela sob a qual, em todos os tempos, nós temos representado os anjos, os espíritos puros. Disso devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau a que pertençam. Mas a matéria subtil do perispírito não tem a constância nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos nos exprimir, é flexível e expansível. É por isso que a forma que ela assume, embora calcada pela forma do corpo, não é absoluta, mas ela obedece à vontade do espírito que lhe pode dar esta ou aquela aparência ao seu gosto, enquanto o invólucro sólido lhe oferece uma resistência intransponível. Livre desse entrave que o comprimia, o perispírito se expande ou se contrai, mudando a sua forma. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que age sobre ele. Por consequência dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que
quer fazer-se reconhecido quando isso for necessário, então assume a aparência exata que ele tinha quando estava vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam ser sinais para o reconhecimento. Como se vê, os espíritos são, pois, seres semelhantes a nós, formando à nossa vontade toda uma população invisível no estado normal. Dizemos, no entanto, normal, porque, conforme veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que temos de dar. Temos dito que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, e isso decorre do facto das aparições tangíveis às quais voltaremos. Temos visto, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos, tendo todas as propriedades de mãos vivas, que têm o calor, que podem ser tocadas, que oferecem a resistência de um corpo sólido, que se agarram e que de repente desaparecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias no instrumento musical, prova que elas são uma parte visível de um ser inteligente invisível. A sua tangibilidade, a sua temperatura e, enfim, a impressão que causam aos sentidos, pois temos visto elas deixarem marcas na pele, dar pancadas dolorosas ou acariciar delicadamente, provam que essas mãos são de uma matéria qualquer. O seu desaparecimento instantâneo prova também que essa matéria é eminentemente subtil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e reciprocamente. A natureza íntima do espírito, propriamente dito, isto é, do ser pensante, não é completamente desconhecida. Ela só se revela para nós pelos seus atos, e os seus atos não podem afetar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. Portanto, o espírito precisa de matéria para atuar sobre a matéria. Ele tem por instrumento direto o seu perispírito, assim como o homem tem o seu corpo. Ora, o seu perispírito é uma matéria, conforme acabamos de ver. Consequentemente, ele tem por agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para produzir certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Encarando desta maneira, a ação do espírito sobre a matéria pode ser concebida facilmente. Compreendemos desde então que todos os efeitos que daí resultam entram na ordem dos factos naturais e nada têm de maravilhosos. Eles pareciam sobrenaturais somente porque não conhecíamos a sua causa. Conhecida a causa, o maravilhoso desaparece e essa causa está inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Essa é uma ordem nova de factos que uma nova lei vem explicar e dos quais em breve ninguém mais se admirará, como ninguém hoje se admira de se corresponder à distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Talvez alguém pergunte como o espírito, por meio de uma matéria tão subtil, pode atuar sobre os corpos pesados e compactos, levantar mesas, etc. Seguramente não seria um homem da ciência quem fizesse tal objeção, pois sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, nós não temos sob nossas vistas alguns exemplos parecidos? Não é nos gases mais rarefeitos e nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus motores mais possantes? Quando vimos o ar derrubando edifícios, o vapor arrastando massas enormes, a pólvora gasificada levantando rochas, a eletricidade lascando árvores e perfurando paredes, então não há mais nada de estranho para admitirmos que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa e, sobretudo, quando sabemos que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido?